Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre crônica. Ler trechos de crônica identificando informações explícitas, inferindo uma informação implícita. Refletir sobre a crônica, identificando os recursos de estilo e linguagem. Vem cá, você concorda com a afirmação que é preciso ler, falar bem? Alguma vez já fugiu do teu alcance a ideia de tentar falar uma coisa, mas não encontrar as palavras? O que será preciso para falar e escrever bem? Além de conhecer, claro, o padrão, da língua formal, da língua portuguesa, quero saber se você já vivenciou alguma situação em que discurso oral fugiu da expectativa do ouvinte. Você esperava que aquela pessoa falasse de um jeito tal, mas a pessoa não falava daquela maneira. Será que te surpreendeu positivamente? Não agradou tanto? Como que foi essa experiência para você? Lembrando que não existe erro, existe preconceito linguístico. Aí, galera, é a crônica do Luiz Fernando Veríssimo e começa da seguinte maneira. Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minhas saudações aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o esférico, concatenamos um contragolpe, agudo ou com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. É para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça. Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? Perceba, a professora até fez uma brincadeira aqui de locução. Perceba que, na atividade 1, a letra A o que pede? A crônica apresenta duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Você consegue identificar? Na B, o texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto? Explique. Claro que você vai pensar, vai refletir, conversa até com um amigo e eu volto a seguir para conferir.
Voltei, gabaritar contigo. Olha só, na letra A crônica apresenta uma situação o quê? De que tipo? Então, nós percebemos o quê? Uma linguagem muito formal do jogador, inadequada à situação da entrevista. Perceba que ele coloca assim: nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada, na zona de preparação, aumentaram as probabilidades de, recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe, agudo com parcimônia, de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. Então veja, esse tipo de fala é adequado para uma entrevista? Então um jogador que fala com desenvoltura, de modo muito rebuscado. Na letra B, o que nós precisamos explicar? Em relação a que o texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Sim, ele apresenta, né, o Luiz Fernando Veríssimo, o autor da crônica, apresenta um jogador de futebol usando a língua culta formal em uma entrevista. Perceba que depois ele diz assim: é para dividir no meio, ir para cima, pegar ele sem calça. Então, a diferença da norma culta, né, bem estruturada. Será que o público tem alcance a tudo que foi dito? Entendeu o que era para fazer? Então, o que nós notamos aqui? Que a linguagem está extremamente formal e inadequada à situação da entrevista. Né? Os ouvintes pouco entenderam. Ao passo que quando ele mostra é para dividir no meio, ir para cima, pegar ele sem calça, os ouvintes, né, as pessoas que estão acostumadas com o meio futebolístico, já entendem o termo, por exemplo, aqui, ó, é para dividir no meio. Percebeu? Então, essa é a grande diferença. Seguimos com a leitura da crônica. Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa a qual sou ligada por razões, inclusive genéticas? Pode. Uma saudação para minha genitora, como é? Alô, mamãe! Um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser algo primitivo, com dificuldade de expressão, e assim sabota a estereotipação. Estéreo o quê? Um chato, isso. Atividade 2. Você imagina que tipo de linguagem um jogador de futebol utilizasse? Que tipo de linguagem o jogador de futebol do texto usa? Por quê? Então, retome aqui, vamos reler. É para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça. Temos que tipo de variedade linguística aqui? Você consegue identificar? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade. Então, um jogador de futebol usaria uma linguagem coloquial. Coloquial é uma palavra que vem de colóquio, que significa conversa. Então, por definição, já sabemos que uma linguagem coloquial é de que tipo? Informal. Até mesmo gírias, né? No contexto da crônica, o jogador usa que tipo de linguagem? Usa uma linguagem formal. Observe, ó. Ele fala aqui: posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa a qual sou ligada por razões, inclusive genéticas, uma saudação para minha genitora. Genitora é a mãe, genitor é o pai. Então, veja, tudo isso na linguagem formal, na sociocultural, seria alô, mamãe. Então, na frase, é para dividir no meio e ir para cima deles, para pegar eles sem calça? Qual é a variedade linguística? A variedade sociocultural. Por quê, prof? Pois os falantes dessa linguagem se manifestam de que maneira? Da maneira coloquial, da maneira como se usa sempre como? Em colóquios, em conversas. Vamos ver as características da crônica? Claro que você lembra de quase todas, não é mesmo? Então acompanhe aqui. Principal característica da crônica: fatos do cotidiano, ou seja, situações do dia a dia que podem motivar, né, a crônica, podem ser tema, né, pressupor ali uma crônica muito legal, e são narrados de forma literária e pessoal. O texto narrativo, que parte de algo simples do dia a dia, aconteceu por alguma razão, despertou e atraiu o quê? A atenção do cronista, provocando, incentivando a escrever. Essas reflexões tentam traduzir sentimentos e percepções que cercam a nossa vida. Na crônica, como bem notamos, o que se percebe muito? Uma reflexão, algo que te faça pensar. No nosso caso aqui, estamos refletindo sobre a linguagem, né? Ao retomar aqui, ó, as colocações, nós estamos fazendo um contraponto entre a variedade sociocultural, a linguagem coloquial, e a linguagem formal. Na questão 3, o que eu quero de vocês agora? O efeito cômico do texto deriva do contraste entre a ideia preconcebida do entrevistador sobre um jogador de futebol e as características de fato do jogador entrevistado. Então você vai pensar sobre o seguinte: qual era a ideia que o repórter tinha sobre a estereotipação dos jogadores e o que de fato ocorreu? Combinado? Faz aí, eu volto a seguir.
Voltei, gabaritar contigo. O efeito cômico. Vamos voltar aqui no texto para perceber bem esse efeito cômico, né? Então, olha só. Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez previsível, piegas, a qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas. Então, palavras como piega, razões genéticas, né? O que mais notamos aqui de humor? Nosso treinador vaticinou com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação. Aumentaram as probabilidades de recuperar do esférico. Qual seria esse esférico, né? A bola. Então, resumindo aqui o que ele fez. Ele pegou toda uma linguagem, né? A gente observa isso aqui, e fez com que a crônica tivesse humor. Então, o humor é veiculado aqui pelo inesperado, em que cada expressão daquelas, né, as expressões ditas como eruditas, né, vaticinado, piegas, soassem como algo muito fora do contexto, né? O esférico, a bola, né? Então, olha só, a habilidade do autor consiste em explorar a inteligência, uma situação hipotética de adequação linguística, para justamente provocar o humor. Ó. Olha como é o humor aqui, né? É para dividir no meio e para cima, pegar ele sem calças, né? No lugar de... Ó, nosso treinador vaticinou com um trabalho de contenção coordenada, né? Desestruturação momentânea do sistema oposto. Que palavras poderíamos usar para substituir aqui? E gera humor. Aí ele fala, hã? Então o humor vem a partir deste contraponto. Com isso chegamos a mais uma questão. E a questão do preconceito, né? Quantas vezes já não nos deparamos com o preconceito? E a gente sabe que, embora haja na nossa sociedade toda uma atitude que rechace, né, ou seja contra o preconceito, ele ainda está presente de forma o quê? Subjacente e explícita em muitas das nossas práticas sociais. Ele se expressa utilizando palavras rebuscadas e construções que demonstram um conhecimento aprimorado da língua portuguesa. Então, com isso, chegamos à atividade 4, que tem a ver com o que a gente acabou de explicar. Olha só. Categorizar grupos sociais a partir de ideias pré-concebidas, os chamados estereótipos, é algo muito comum em nossa sociedade. A ideia aqui é que você levante hipóteses. Para isso, você pode conversar com um colega, com um grupinho de amigos, porque eu quero saber por que motivo ocorre a estereotipagem do jogador de futebol. Por que você acha? Então, alguns pontos norteadores. Em que momento da entrevista, né? Em que momento ocorre a entrevista? Como está o jogador no momento da entrevista? Será que as entrevistas que ocorrem antes de uma partida de futebol, o jogador tem um comportamento? Após a partida tem outro? Como que geralmente sai isso? Como que você percebe? Pensa um pouquinho, conversa com os colegas, levanta as hipóteses que eu volto a seguir.
Voltei. Estamos conversando sobre a atividade 4. Categorizar grupos sociais a partir de ideias preconcebidas, os chamados estereótipos, é algo muito comum em nossa sociedade? O que vocês acham? Será que tem categorização sobre jogador de futebol, sobre vendedor? Qual que é o tipo de categorização que você já presenciou, já viu? Levante hipóteses. Por que motivo ocorre, então, a estereotipagem do jogador de futebol? A resposta, mais comum tem a ver com a relação ao modo como o jogador de futebol se comunica. Mas por quê? Geralmente as entrevistas são após a partida de futebol e ele está ofegante, cansado, naquele ufa-ufa, como ele vai falar, como ele vai concatenar as ideias, por vezes, a responder perguntas tão capciosas ou difíceis dos entrevistadores. Aqui no final nós percebemos então o que o autor coloca, um ser, algo primitivo com dificuldade de expressão. Então esse é o estereótipo mencionado no final do texto. Em outras palavras, o que isso significa? Para a grande maioria das pessoas, o jogador de futebol quase sempre é alguém que dispõe de pouco repertório cultural. Ele seria alguém que se exprime de maneira limitada, bem básica, Então, em alguns casos, de modo um tanto rudimentar. É o que nós observamos aqui, no final do texto, para você olhar, do Luiz Fernando Veríssimo, publicado no Correio Brasiliense. Com isso, o que nós refletimos? Que categorizar grupos sociais a partir de ideias pré-concebidas é uma coisa, preconceituosa, Eu posso ter grandes novidades, grandes surpresas e, de repente, me deparar com pessoas que têm muita leitura, muito preparo e me surpreendam no discurso. O que aprendemos? Reconhecemos o estilo, a linguagem de uma crônica, percebemos então que a crônica pega o dia a dia, o momento flagrante daquele instante, como no caso aqui da partida de futebol, na entrevista. O desfecho, embora possa ser conclusivo, o que acontece? Nem sempre representa a resolução do conflito, como no nosso caso. E a imaginação do leitor é o quê? Estimulada a tirar suas próprias conclusões. Neste vídeo falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.